pessoal, mais um Literatos aqui. Nesse vídeo nós vamos estar fazendo um review inédito no YouTube. A verdade sobre um livro de teologia, de teologia apologética. Nesse sentido, vamos estar falando aqui de Augusto Nicodemos combatendo as seitas e heresias, certo? Eu estava já namorando esse livro aqui há algum tempo. E, de certa maneira, vamos falar que ele me decepcionou. Mas não me decepcionou por causa dos temas. Eu acho interessante. Mas a gente vai estar explicando ao decorrer do vídeo porque me decepcionou. Mas vamos primeiramente elogiar, né? Vamos falar dos pontos fortes desse livro. Como já dito anteriormente, sobre um tema sobre heresiologia contemporânea, esse era mais um dos livros que eu iria apresentar sobre esse tema, certo? E a gente tem que pensar também que heresiologia contemporânea, a gente está falando de temas mais atuais, e que nós não temos muita literatura sobre o assunto, já que a gente está falando de uma coisa mais próxima dos nossos dias, certo? Então, aquilo que você adquirir vai ser interessante, certo? Então, quando a gente fala de heresiologia contemporânea, Augusto Nicodemos, nesse livro, ele vai ter 7 temas, 7 seitas e heresias, se é que a gente pode falar assim, que ele vai estar trabalhando, certo? Aí nós temos aqui as diferenças entre a IURD e as igrejas evangélicas, entendendo o islamismo e suas diferenças do cristianismo, diferença entre o cristianismo bíblico e o espiritismo kardecista, diferenças entre o cristianismo bíblico e o catolicismo romano, a doutrina pela virgindade perpétua de Maria, congregação cristã no Brasil e adventismo. Então, quando a gente fala de heresiologia contemporânea, ela vai estar aplicado muito mais aqui na questão da congregação cristã no Brasil, diferenças entre IURD e igrejas evangélicas. Porque hoje existe uma posição oficial da Igreja Presbiteriana, que é a igreja do pastor Nicodemos, que a IURD é uma seita. Né? Saiu um documento de que a igreja IURD é uma seita. Muito embora ele acredite que existam pessoas salvas lá. Entendeu? E nós temos aqui Congregação Cristã no Brasil, que hoje alguns círculos evangélicos já entendem que a CCB é uma seita, por várias das suas doutrinas. Nós temos aqui adventismo, que às vezes isso é uma coisa muito particular, né? De uma pessoa, do indivíduo, e às vezes algumas igrejas já consideram o adventismo como uma seita. Muito embora isso não seja muito novo, considerar o adventismo como uma seita, certo? Mas em que consiste esse livro? Esse livro aqui foi um conjunto de pregações que o Augusto Nicodemos fez, inclusive está disponível no YouTube. Eu não sei até que ponto essas pregações estão transcritas aqui de uma maneira literal e completa, entendeu? Mas elas foram baseadas nessas pregações, nessa série de pregações de seitas e heresias que o pastor Augusto Nicodemos apresentou no YouTube. Por outro lado, a linguagem desse livro, por ser também baseado em pregação, é uma linguagem muito mais fluida, né? Muito embora exista uma parte técnica, a linguagem é muito simples de você entender, é muito bem explicado. Por quê? Porque é baseado na pregação. E segundo, que o autor coloca aqui no início do livro, de que o objetivo desse livro não é ser
não é ser combativo, não é ser ofensivo. Às vezes tem alguns livros que combatem seitas e heresias que eles são muito combativos, eles batem muito e até são grosseiros, né? Mas a linguagem que o pastor Nicodemos usa aqui é uma linguagem muito assim de questão de convencimento. Ele esclarece até mesmo como abordar, como lidar com essas pessoas, né? Porque a ideia não é combater nem gerar dissensão, mas você aprender quais são as diferenças, entendeu? Então, assim, quando a gente pensa aqui, por exemplo, entendendo o islamismo suas diferenças de cristianismo, às vezes a gente pensa que pelo fato de ser uma religião monoteísta e ter a sua influência cristã, judaico-cristã, a gente pensa que são a mesma coisa, mas existem grandes diferenças entre o cristianismo e o islamismo. Por outro lado, você tem aqui a parte do espiritismo, que eu achei muito interessante, que ele toca em textos bíblicos polêmicos que às vezes sugerem que a Bíblia está falando de espiritismo. Por exemplo, quando fala do encontro no Monte da Transfiguração, né? Onde aparece Moisés ali, né? Então, assim, às vezes dá a entender de que aquilo ali é um evento espírita. E aí ele vai esclarecer esse ponto aqui, certo? Sobre o Adventismo, ele dá uma boa pincelada aqui também, muito embora a gente entenda que exista literaturas melhores sobre o assunto, entendeu? Hoje, pelo estudo da Adventismo ter avançado muito no Brasil, a gente existe até o próprio Gleison Pécio, a obra dele em 3 volumes, que é muito mais profunda sobre esse assunto, né? Uma coisa interessante é falar da Congregação Cristã do Brasil e sobre a Igreja Universal, né? Porque tratar das heresias presentes ali, é interessante a gente debater e ter um livro, uma literatura que trabalhe essa questão e comece a trabalhar essas questões, certo? A diferença entre o cristianismo bíblico e o catolicismo romano é interessante porque, às vezes, o cristão ele pensa que ele não precisa estudar a Igreja Católica. Existem infinitas diferenças, e por que não dizer de heresias na Igreja Católica que não precisam ser debatidas de uma maneira exaustiva ou com todos os detalhes, mas existem coisas que a gente precisa entender e saber, né? Então, ele separa aqui o catolicismo romano e a doutrina da virgindade perpétua de Maria, né? Então, é uma coisa problemática. Por quê? Porque Maria se casou. E como é que José iria se casar com uma pessoa que não pudesse ter relação sexual, né? Então, é uma heresia até inócua, né? Que não faz diferença nenhuma na prática. Claro que aí você tem várias outras questões falando de Maria como uma intercessora, como uma intermediária, né? Ou até mesmo como a mãe de Deus, né? Entendeu? Então, assim, quais as minhas críticas a esse livro? Primeiro, o preço, ele é caro, né? Então, assim, uma capa simples, né? Mole. É um livro que tem um conteúdo bastante resumido, que pouco mais de 200 páginas. Eu não estou com isso querendo dizer que o pouco de páginas reflete de que cada tema deveria ser mais exaustivo. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que poderia se tratar de mais capítulos, mais temas, pelo preço que ele custa, né? Eu paguei mais de R$50, entendeu? Por um livro de capa mole que tem basicamente 7 capítulos. Vocês entendem? Então, assim, a nível de Brasil, é um valor alto. Muito embora a gente saiba que fazer livro e vender livro no Brasil é caro e é difícil. As pessoas não têm apreço à leitura ou não têm gosto pela leitura, certo? Então, assim, é um livro caro, é um livro que tem poucos capítulos. Não sei se... acredito que possa existir outros temas que Nicodemos pregou que poderiam estar inclusos. Vocês entendem? Pequeno, caro.
A linguagem é uma linguagem justamente para uma pessoa introduzir esses temas. Então, assim, eu indicaria para quem não teve contato com a linguagem mais técnica sobre a questão de heresiologia. Por quê? Porque são baseados em pregações, mas eu acho que poderia ser um trabalho melhor, não pela questão da competência do pastor Nicodemus. Eu tenho vários livros dele e pretendo ter outros, comprar outros, mas a proposta desse livro, principalmente pela questão do preço, eu achei acima daquilo que ele vale. Mas como eu gosto muito desse tema, e são temas escassos ainda, infelizmente, no Brasil, eu acho que, se você tiver curiosidade, vale a pena você adquirir, certo? Aqui é a editora Estação da Fé. E está aí o livro Combatendo Seitas e Heresias. Ele trabalha muito a questão da história, por exemplo, da Universal, da Igreja Adventista, do próprio islamismo. Eu achei muito interessante ele trabalhar isso aqui. Mas é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Compartilhem, comentem, se inscrevam. Tem o nosso Pix para contribuições e até a próxima.